Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, boa tarde, Vamos Juntas está começando e no programa de hoje nós vamos dar sequência ao assunto de ontem. Tava bom demais, né? Gente. Aqui com a doutora Ilma, vou ler de novo o currículo dela para você que não assistiu ontem. Boa, é importante, ó. Teóloga, psicanalista, terapeuta familiar, consultora e instrutora de treinamentos na área comportamental. A gente falando dessas emoções que nos prejudicam, né? E ela estava ontem, se você não assistiu o programa de ontem, depois corre lá no nosso YouTube. Mas ela estava falando ontem sobre ansiedade, que é um sentimento tóxico que acho que quase todo mundo tem nos dias de hoje. Vamos seguir então, doutora Ilma? Mas ela falou uma coisa interessante ontem, que era uma ansiedade patológica, né, doutora Não é Ilma? essa ansiedade normal da que nossa faz rotina parte... corrida, né? Isso que é interessante. Até porque nós estamos vivendo um tempo que muita gente está com ansiedade, né? Muita. A própria pandemia, tudo isso que está acontecendo, está um momento de ansiedade. Mas eu estava falando de uma ansiedade que adoece o corpo, né? Porque vem de toda uma situação da alma, onde a pessoa está trazendo lá de trás, não é, suas raivas, suas mágoas, suas raivas não resolvidas, que vem e contamina o presente. Então, essa ansiedade, ela precisa ser olhada, porque a pessoa não vive o hoje. Ela vive ancorada nas dores do passado com medo de sofrer no futuro. Então, a agitação, a alma fica turbulenta. Então, quando a alma está turbulenta, isso vai refletir no corpo. Então, é preciso buscar ajuda para saber onde está. Geralmente, é muito comum, eu vejo isso muito claramente no consultório, de pessoas que viverem em lares muito turbulentos, muito comprometidos na harmonia. Por exemplo, um lar onde tem um pai alcoólatra. Eu já peguei muitos casos da ansiedade do final do dia. Nossa. Medo dele voltar para casa. É aquela ansiedade das 5, 6 horas da tarde, quando começa a anoitecer, que muitas vezes as pessoas nem sabem por quê, né? Que vem aquela agitação. Eu me lembro de um paciente que ele simplesmente começou a chegar do trabalho e ter brigas em casa e ter crise de fúria, e a esposa apavorada. Não entendia? Ninguém entendia, mas ele começou num determinado momento da vida dele chegar em casa e ter essas crises de fúria. E ele também não sabia por quê, não estava com problema no trabalho, não era um estresse e tal. E quando eu perguntei sobre família, né, pai, ele só falou da mãe. Só, a mãe lutadora, guerreira. E seu pai? Ah, não me lembro do meu pai. Meu pai faleceu quando eu era criança e tal, na entrada na adolescência. Aí ele foi para casa com essa questão e ele se escutou. E quando ele voltou, na próxima sessão, ele falou: nossa, pensei tanto no meu pai essa semana. O meu pai era alcoólatra, ele saía do trabalho, passava no bar e bebia, a gente nunca sabia como ele ia chegar em casa. Então, Aquilo gente criou todo um movimento na família. Tudo. E aí foi uma ansiedade recorrente, né? O excesso de adrenalina na corrente sanguínea, que vicia tanto quanto a cocaína, não é? Se tornou um vício. Então, a harmonia não lhe era familiar. O familiar, para ele, era a turbulência. Então, quando estava tudo muito calmo, era bem casado, a família tudo certinho, e naquela calmaria, ele não suportava. Então, vinha a angústia e ele produzia a agitação, né? Então, tem que olhar a história. É preciso né? achar a causa, né? Olhar para dentro, para poder encontrar eu sempre a falo cura. isso sobre a causa, porque a gente está vendo as pessoas tomarem tanto remédio, né? Muito remédio. Muito bom isso que você está falando, Karina. Resolver a consequência, a causa. A medicalização da dor, não é? Está muito comum hoje, não é? As pessoas vão... É claro que os remédios ajudam na química cerebral, são importantes. Porque a depressão é doença, a ansiedade é um transtorno de ansiedade. Então, a gente sabe do trabalho maravilhoso que os psiquiatras e neurologistas fazem, Mas né? tem um momento, Mas, o que acontece? Um transtorno de ansiedade vai muitas vezes requerer mesmo uma medicação. Mas
não traz sentido para a vida, não traz motivação. A gente está vendo o número de suicídios, não é? Não traz valor pessoal, não traz nada disso, porque isso não se faz em laboratório e nem se compra em farmácia. É de outra ordem. Então é importante olhar a causa, onde começou tudo isso, o que eu posso fazer hoje, né, para poder lidar com essa situação que está me roubando a minha paz, a minha alegria, a minha leveza. A vida se torna pesada. Né? Uma paciente que tentou suicídio, quando ela foi para mim, eu falei, mas o que passou na sua cabeça? Me conta aí, além da história toda que ela já sabia. Mas ela falou que na hora, ela falou assim, o meu estava prisioneira dentro de mim. E aí eu me lembrei de uma outra pessoa que num certo momento disse, livra minha alma do cárcere, né? Né? Então, essas questões estão lá dentro, precisam ser olhadas. E, doutora Ilma, a gente vive hoje, particularmente, pela condição que o mundo está passando, que é uma coisa que a gente não esperava, né? Foi nos pega de surpresa a pandemia. A gente até trouxe uma pessoa aqui que nós entrevistamos que nos trouxe um dado que nos assustou muito, que aumentou em 17% o número de pessoas com doenças mentais, que desencadeou, né, por conta da pandemia. Mas, enfim, é inevitável a gente estar em contato com essas emoções tóxicas, né? A gente sabe que, enfim, não tem como a gente se colocar dentro de uma caixinha e deixar de viver essas coisas. Mas como viver em paz apesar de? Né? Você vai responder depois já acabou? Dos comerciais. Tá bom? Aguenta aí, a gente já volta. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta. Neuza tinha perguntado para a doutora Ilma como conviver em paz com essas emoções, já que a gente não tem como viver sem elas, né? Nós não estamos isentos, né, de lidarmos todos os dias com desafios. Por exemplo, como você falou, ninguém contava com uma pandemia. Então, o confinamento, está todo mundo em casa, na verdade, propiciou se deparar com emoções que não estavam sendo percebidas. Verdade. Por quê? Porque o trabalho, gente, ele é excelente. É maravilhoso, não é terapêutico. É terapêutico, né? A gente se ocupa no trabalho, então não tem tempo para parar para olhar para si mesmo e nem para as relações familiares. Então, de repente, você tem que trabalhar em casa, você tem que se relacionar. Eu acho que a gente se percebeu também na família de uma maneira diferente. Exato. Porque em alguns momentos nós nunca vivemos tanto tempo junto com a mesma pessoa, talvez, né? Com o mesmo marido. Então, assim, é o meu marido mesmo, né? É o marido mesmo, há 30 anos. Mas dentro, né? Às vezes dentro de casa, final de semana, aquela coisa. Então você se percebe numa condição e toda uma tensão, né? Que você não esperava. Até com os filhos, enfim, né? Exatamente, eu acho que a pandemia propiciou muita descoberta, né? Descobertas boas, não é? De como família é importante para a gente. Esse lugar de refúgio, eu tenho um livro chamado Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Olha, boa. Que foi a minha tese de doutorado, né? Então, eu trabalhei muito esse tema, né? Porque a gente escolhe como quer ser, né? Se é um refúgio. E eu acho que agora, me falaram, Ilma, nunca o seu tema teve tão atual como hoje, não é? Porque é exatamente isso que está acontecendo hoje. Nós estamos em casa, não tem jeito, estamos em casa, temos que lidar com as diferenças. Aliás, aumentou muito o número de divórcios, né? Aumentou bastante. Divórcio, suicídio. As doenças mentais que você citou, na verdade, eu penso que é a próxima onda, saúde mental. Não é? Nós vamos ainda descobrir tudo que esse tempo fez, as sequelas desse tempo na vida emocional. Não é? Eu penso das crianças também, né? Claro. Essa é uma geração aí de criança que está enfrentando coisas que eles nunca imaginaram. Mas eu falo que nós, né, doutora, nós somos, estamos vivendo uma experiência
que a gente só vai ter talvez uma noção do que está acontecendo daqui uns 2, 3, 5 anos, quando a gente conseguir se enxergar longe daquilo. Porque o que a gente está vivendo, nós não vivemos nunca. Não. A gente leu em livros de história. Olha, mas como o nosso tempo passa rápido, vamos voltar na resposta daquela sua pergunta, né? Porque eu acho que tá todo mundo querendo saber como viver em paz aí. Primeira coisa que a gente tem que reconhecer a emoção. Reconhecer. Primeiro passo. Às vezes as pessoas à volta falam assim, nossa, mas você está muito nervosa. Eu? Você está muito irritada. e aí nem você está percebendo, né? Até que começa, os efeitos vêm para o corpo. O corpo é o depositário das dores da alma, né? Então, toda dor não transformada em palavras comparece no corpo como sintoma. Na verdade, tem um livro antigo que diz o corpo fala. Eu digo que hoje o corpo grita, não é? Porque ele está o tempo inteiro manifestando. Então, reconhecer. Opa, peraí. Eu estou realmente muito irritada, estou com muita raiva. Não é? Que sentimento é esse que está aflorando? Que eu não tinha percebido antes? Dar nome aos sentimentos, né? Que é difícil para a gente dar nome aos sentimentos. Por exemplo, ninguém gosta de falar, nossa, isso é inveja. Né? Não é verdade? Isso é mágoa, é ansiedade. Não, a gente precisa nomear, porque quando você nomeia, você tem como lidar com a questão ali. Então, você reconhece, identifica ali a causa. Né? Por que eu estou assim? Por quê? Da onde está vindo isso? Né? E faz o que depois de reconhecer? A gente precisa falar sobre esse sentimento. Colocar para né? fora. Colocar para fora, né? Sentar com alguém, até mesmo, sabe, aquele momento que você não tem ninguém. Ah, mas eu estou dentro de casa sozinha, eu não tenho ninguém. Fala com você mesmo, se escuta, se perceba, não é? Esse perceber a nossa alma, perceber os nossos pensamentos, as nossas emoções. Olha como eu estou elaborando os meus pensamentos, que aquilo que eu penso eu sinto, como eu sinto eu ajo. Esse é o processo da alma, né? Os meus pensamentos, quando eu estou focando só em coisas negativas, quando só estou vendo o negativo, a tendência é que as minhas emoções sejam negativas. Então, e o que emoções negativas vão fazer? As minhas reações, porque a ação ela é previsível, ela é fruto da nossa elaboração mental. Né? Você pode dizer assim, eu vou chegar lá no programa, vou falar isso, isso e isso. Agora, a reação é aquilo que a gente tem dentro. É o que sai espontaneamente e que muitas vezes você para e fala, poxa, mas por que eu reagi assim? Então, quando você reconhece, identifica, você nomeia, conversa com você mesmo, vê da onde está vindo isso, eu reconheço, estou fragilizada. Estou precisando mesmo, não estou conseguindo dormir direito. Isso são hora de sono, minha alimentação não está boa, porque tem todo um contexto. O ser humano é ser integral, não é? Então ele precisa trabalhar até mesmo a questão da espiritualidade. Né? Porque a gente já sabe o quanto a fé e a esperança tem esses, como que eu diria, esses ganhos, né? Esses ganhos na nossa saúde. A nossa saúde mental e emocional, porque quando você tem algo para você se ancorar, não, vai melhorar, vai passar, não é? Eu tenho fé. Tem então, um propósito tem em um tudo propósito. Isso te dá uma força. Você consegue olhar para a vida com mais gratidão. Né? Eu acho que gratidão é uma palavra-chave, né? É uma chave que abre a porta da leveza, da liberdade emocional. Show! Com essa palavra, e libera dopamina. Com essa palavra gratidão, né, que cura a alma, a gente encerra o programa de hoje. Mas eu queria fazer uma proposta para vocês. Vamos fazer mais um programa sobre emoções tóxicas? Bora! Eu tenho muito mais perguntas aqui. Você pode ficar com a gente mais um programa? Tá bom. Então, Como dizer não? Como dizer não? Amanhã a gente volta e continua falando de emoções tóxicas para a gente tentar se curar, não é isso o nosso objetivo? Isso aí. Viver uma vida mais leve, mais feliz, mais significativa. A gente te espera amanhã. Vamos juntas? Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.